Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, nessa noite, dando continuidade à série de estudos que iniciamos no mês de novembro, com o título Os Atributos de Deus. E já estudamos aqui sobre santidade, depois sobre a salvação de Deus. Hoje, nós vamos nos concentrar na soberania de Deus. E esperamos que ao final desse estudo, você possa ter certeza que Deus está no controle de tudo, que Ele governa todas as coisas em todo o universo e que nada foge ao seu controle. Até porque, soberania de Deus, quando falamos sobre esse tema, não podemos pensar que exista sorte ou acaso. Eu sei que algumas pessoas poderão perguntar como conciliar a soberania de Deus com a responsabilidade do homem, ou como entender o sofrimento humano na perspectiva de um Deus que tem o controle de todas as coisas. Será que Deus faz vista grossa ao sofrimento, às dificuldades? Nós, amados, vivemos em um mundo corrompido pelo pecado e sob a influência de Satanás. Porém, é importante que nós entendamos que pela morte e ressurreição de Cristo, o Senhor quebrou o poder de Satanás e a morte foi vencida. Porém, até que cheguemos ao final dos tempos, todos nós passaremos a enfrentar esses dois inimigos na nossa caminhada, mesmo que eles já tenham sido subjugados por Cristo. Até lá, nós continuaremos sentindo o peso dos problemas, das preocupações da vida, do sofrimento. Contudo, podemos descansar na soberania de Deus, que Ele está no controle. E isso não é apenas um chavão, não é apenas uma frase de efeito. Nós esperamos que até o final deste culto, nós possamos ter a segurança, a certeza que Deus tem um controle de tudo na nossa vida, na igreja, no mundo e em todo o universo. Ele é um Deus soberano e amoroso, e sabe o que é melhor para nós, mesmo que não consigamos enxergar isso no momento. Às vezes nós estamos passando por uma luta, uma dificuldade, um problema, e quando a resposta, quando a solução não chega no tempo esperado, ou da forma que almejamos, a tendência de achar que Deus está mudo, não está respondendo. O profeta já fez esse questionamento: até quando, Senhor? Até quando te calarás? Porém, lá em Romanos capítulo 8, verso 28, a palavra de Deus diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus não apenas nos ama, mas também tem a capacidade de cuidar de nós. Aqueles que fazem parte da família de Deus podem confiar na promessa de Romanos 8, 28. Podemos descansar no fato de que Deus é realmente capaz de fazer todas as coisas cooperarem para o nosso bem, mesmo quando nós não consigamos enxergar facilmente como isso acontece. E falar da soberania de Deus não se restringe ao ambiente acadêmico, da faculdade de teologia, do mestrado ou de um doutorado. Não é algo restrito a uma elite intelectual, ou cuja aplicação se limita ao mundo das ideias. Espero que você perceba, através do estudo dessa noite, primeiro, que a soberania de Deus afeta o nosso dia a dia. Não é uma coisa que se encontra na teologia sistemática, mas é um atributo de Deus que está diretamente ligado à sua vida, à nossa vida. Pois podemos confiar na obra santificadora que Ele realiza em nós. Por exemplo, muitas vezes achamos que amadurecer na fé depende inteiramente de nós, como se Deus nos salvasse e nos deixasse ao léu, cada um por si, esperando assim que cada um fizesse o que seria para ser feito. Certamente, amados, nós temos um papel importante em nosso próprio amadurecimento. Somos chamados a obedecer a palavra de Deus, e o que nós fazemos na nossa caminhada cristã muito importa. O tipo de testemunho, o tipo de vida que nós estamos levando, aquilo que nós estamos falando. Contudo, ao reconhecermos a soberania de Deus, também confiamos que Ele nos conduzirá à maturidade.
É por isso que Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, ele diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se de um lado temos a responsabilidade de agir, de fazer, de ter uma vida santa, uma vida piedosa, também reconhecemos que o próprio Deus age em nós através do seu Espírito Santo, nos conduzindo no caminho da verdade. Segunda coisa que nós podemos entender aqui sobre a soberania, é que ela influencia a maneira como tomamos decisões. Nós reconhecemos que Deus está no controle, portanto, não precisamos ficar paralisados pela dificuldade de decidir. Talvez, diante de uma situação em que você precisava fazer uma escolha, tomar uma decisão, que teria grande repercussão na sua vida, você veio a ficar temeroso que aquela sua atitude, que aquela sua decisão, pudesse levá-lo a se afastar de Deus. Se tomarmos a decisão errada, nem tudo está perdido. Até porque a palavra do Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Havendo arrependimento, havendo mudança, é claro que o Senhor nos perdoa. E nós podemos confiar na fidelidade de Deus e em sua capacidade de nos colocar no caminho certo. Pode ser sim, que venhamos a errar. A gente olha grandes homens do passado, como Davi, que pecou, que se afastou da obediência de Deus. Mas apesar disso, ele pôde cumprir os propósitos de Deus. Deus fez valer a sua vontade na vida de Davi. Aliás, podemos e devemos tomar decisões sim, sempre buscando a vontade de Deus. Lembre-se, o controle soberano de Deus não significa que devemos ficar de braços cruzados, como que em berço esplêndido, esperando simplesmente que Deus nos traga a solução ou a resposta. Significa sim, que podemos ir em frente com coragem, confiando que nosso Pai amoroso vê o quadro geral, vê todas as coisas, enquanto que o nosso olhar é limitado, o olhar de Deus é eterno. E Ele está trabalhando em todas as coisas para a sua glória. O guarda de Israel não dorme nem dormita, ele está atento a tudo o que acontece. A terceira coisa que nós podemos aprender com a soberania é que ela impacta a nossa identidade. Quando entendemos o quão poderoso Deus é e o quanto Ele nos ama, podemos ter certeza de que estamos seguros nele. Como objetos do amor soberano de Deus, permitimos que Ele nos defina e nos dê o nosso valor, em vez de buscarmos os ideais mutáveis do mundo. Hoje, as pessoas às vezes são avaliadas pelo que têm, pela sua renda, por aquilo que tem em conta bancária. Outros são avaliados pelo seu porte físico, se estão dentro de um padrão estético definido pela sociedade. Mas, queridos, quando nós olhamos através das lentes de Deus, através das lentes da palavra de Deus, nós vemos que a soberania do Senhor impacta a nossa identidade. A nossa identidade não é refém dos padrões deste mundo, até porque eles variam um dia para outro. Eu lembro, ainda na minha adolescência, era muito comum a gente ver aquelas calças boca de sino, né? Coisa esquisita, meu Deus do céu, eu pego umas fotos minhas, que coisa mais louca aquilo. E aí, hoje, as calças são tipo, eu acho que o nome é slim, que tem uns irmãos que vão usar, que eu não sei nem como é que entra dentro. Chega, quando anda, fica aqueles dois cambitinhos ali. Ou seja, a moda varia, a cultura do mesmo jeito, os padrões de beleza. Nos anos 50, as mulheres belas eram as mulheres fofinhas, gordinhas. Hoje, o padrão de beleza, de estética, são as mulheres magérrimas. Enfim, tudo varia. A nossa identidade não está refém do mundo, da cultura dos nossos dias. A nossa identidade é marcada, é estabelecida através da soberania de Deus. Quando entendemos que Deus está no controle absoluto, nós somos libertos dessa escravidão mundana para viver nossas vidas.
Nós não precisamos temer o fracasso ou a destruição definitiva, segundo o padrão desse mundo. Não precisamos temer a inutilidade. Podemos ter a confiança de que Deus fará a sua vontade e que tudo será bom. Podemos sim confiar que aquele que diz nos amar é plenamente capaz de demonstrar o seu amor em todas as áreas da nossa vida. Não apenas enquanto estamos aqui na igreja, mas lá no nosso lar, no relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, lá no nosso trabalho, no nosso relacionamento com o nosso patrão ou com os nossos empregados. Em todas as áreas, o Senhor demonstra o seu amor por nós. Podemos sim confiar que mesmo quando o mundo parece completamente fora de controle, quando as coisas estão em derrocada, em precipício, sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Assim, queridos, o primeiro ensinamento sobre a soberania de Deus nos leva a perceber que Ele afeta o nosso dia a dia. Não é uma coisa restrita ao mundo acadêmico. A soberania de Deus nos envolve e impacta as nossas relações diariamente. Influencia a maneira como tomamos as decisões. As nossas decisões, elas precisam seguir a vontade de Deus. E quando errarmos o alvo, podemos sim, arrependidos, buscar o perdão de Deus e assim voltarmos à sua presença. Terceiro, impacta a nossa identidade. Nós não estamos reféns daquilo que o mundo define, mas aquilo que a palavra de Deus determina para as nossas vidas. E para fundamentar o nosso estudo sobre a soberania de Deus, nós faremos uso do livro de Jó, que é um dos livros poéticos do Velho Testamento. Assim, eu peço que mesmo assentado, você faça uso da sua Bíblia, nas diversas passagens que nós estaremos lendo, pois elas embasarão a nossa ministração. O relato bíblico de Jó é uma história impressionante da soberania de Deus sobre os eventos do nosso mundo e os acontecimentos da nossa vida. Mesmo que tenha acontecido em tempos que alguns estudiosos dizem que Jó era contemporâneo de Abraão, mas esse livro tem mensagens atuais para a nossa vida, para a igreja. O livro leva o nome do seu protagonista, Jó, e começa com um elogio ao caráter de Jó. Lá no capítulo 1, no verso 1, diz que Jó é íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Contudo, este homem temente a Deus, que odiava o pecado, um pai de família dedicado, um benfeitor generoso, não estava imune ao sofrimento e à perda. Nenhum de nós, por mais piedoso e santo que sejamos, nós não estamos blindados dos problemas. Pelo contrário, num teste de soberania divina, que na verdade nada tinha a ver diretamente com Jó, Deus deu permissão a Satanás para afligir esse homem piedoso com perdas e dores inimagináveis. O livro de Jó pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte diz respeito aos capítulos 1 e 2. Eles narram um desastre inesperado após o outro, atingindo Jó com força por todos os lados, fazendo-o desmoronar. A sua grande riqueza foi perdida em um dia. Os seus filhos todos mortos num instante, o seu corpo coberto de feridas excruciantes, a sua esposa, que também estava sofrendo profunda tristeza pela perda dos filhos, estava confusa e desorientada. Seus amigos equivocados e, na melhor das hipóteses, inúteis. No início, Jó manteve-se firme na convicção de que Deus é digno de ser bendito, não apenas quando Ele distribui as bênçãos, mas também quando essas dádivas são retiradas. Quando a gente vê esses 2 primeiros capítulos de Jó, a gente percebe que Jó mantém a firmeza da sua comunhão com Deus. Contudo, com o passar do tempo, essa convicção passa a vacilar. Jó, diante de todas as perdas, diante de todos os sofrimentos, diante daquilo que a sua esposa estava falando, Jó começa a se encher de dúvidas. E aí chegamos na segunda parte do livro de Jó, que envolve os capítulos 3 até o capítulo 37. Ali estão contidos diálogos e debates intermináveis sobre o problema do sofrimento.
a revelação de momentos inspiradores de fé, e isso intercalados com explosões de angústia, questionamentos e desesperos, porque os amigos de Jó começam a pressioná-lo. Confessa o teu pecado. Tudo isso que você está passando é algo que está relacionado a algum pecado secreto, algo que você fez e não se arrependeu. E aquilo, claro, gera um certo desespero. Durante todo esse tempo, Deus permanece em silêncio. E por mais que Jó e seus amigos bem-intencionados tentassem desvendar tudo isso, eles simplesmente não sabiam, pois estavam sob a influência da cultura e das crenças da época. Nos dias de Jó, se imaginava que se uma pessoa estivesse passando por sofrimento, por dificuldade, isso era consequência de pecados, quer fosse dele, quer fosse dos seus pais. Chegamos na terceira parte do livro de Jó, capítulos 38 a 41. Nestes capítulos, o Deus soberano deu um passo à frente e dirigiu-se ao seu servo Jó. Está lá no capítulo 38, no versículo 3. Ele diz assim: eu te perguntarei e tu me instruirás. É Deus falando com Jó. Eu te perguntarei e tu me instruirás. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, Jó, você até agora me bombardeou com perguntas, porém, eu tenho algumas perguntas para você. Você já me inquiriu, você já me questionou tanto, Jó, que agora quem vai perguntar sou eu. Nesses 4 capítulos, Deus então assume o protagonismo. Em um ponto incontestável após o outro, Deus lembra a Jó do seu histórico como Senhor de toda a criação. Ele então revela a sua grandeza, o seu poder, a sua providencial supervisão e cuidado em todo o universo. Jó então interrompe Deus mais uma vez, para reconhecer que estava muito além da sua capacidade, quando se tratava de entender ou desafiar a Deus. É por isso que lá no capítulo 40, no versículo 4, Jó diz assim: eis que sou insignificante, que posso eu responder-te? Ponho a minha mão sobre a minha boca. Jó, diante de tudo aquilo que Deus lhe revelava acerca do seu poder, acerca da sua bondade, acerca da criação de todo o universo, Jó se reconhece como insignificante. Eu não sou nada. O que é que eu posso responder a ti, Senhor? Finalmente, depois de ouvir a voz de Deus, no capítulo 42, nos versículos 2 a 6, Jó respondeu com resignação, com confissão e com humildade. Ele diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Declarei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Portanto, retiro o que eu disse e me arrependo. Em outras palavras, é como se Jó dissesse: Senhor, você venceu, você é bom, você é fiel, eu confio em você para escrever a minha história. Queridos, o livro de Jó é uma narrativa que procura nos ensinar acerca do relacionamento de um homem com Deus. Às vezes podemos até nos ver no livro de Jó, diante das dúvidas que às vezes vêm ao nosso coração, dos medos, das frustrações, e no nosso colóquio com Deus, Deus nos responde, Deus nos fala, e Deus se revela, Deus se mostra como um Deus soberano, um Deus que está no controle. Aí vem a grande pergunta: e quanto a você? Realmente você entende e valoriza a soberania de Deus? Permita-me apresentar-lhe 4 verdades acerca da soberania de Deus a partir do livro de Jó. A primeira verdade é que Deus exerce a sua soberania sobre o tempo. No livro de Jó, esse controle é demonstrado pela sua autoridade sobre a criação, sobre o curso da história e sobre a vida dos indivíduos. Deus cria todas as coisas, Deus cria o universo, Deus cria o mundo que nós habitamos, mas não somente isso, o Senhor é Senhor da história, é Ele que está conduzindo todas as coisas, inclusive a nossa vida. É por isso que Jó, em seu sofrimento,
percebe que, embora os seus planos e questionamentos sejam compreensíveis, eles não podem frustrar o propósito final de Deus, que é o único que possui controle sobre todo o universo. Às vezes nós nos vemos numa situação de achar que temos como dirigir as nossas vidas, de dizer que quem conduz os ditames do nosso ser somos nós. E quando nós estudamos o livro de Jó, nós percebemos que estamos tão distantes disso. No capítulo 37, no versículo 3, ele solta os seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu, e os manda para os confins da terra. E nos versículos 11 a 13 diz: também carrega de umidade as nuvens, e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que lhes ordenar. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra e mostrar o seu amor. Deus está no controle de tudo o que está acontecendo. Eu lembro, alguns anos atrás, quando aconteceu um grande tsunami na Ásia, e milhares de pessoas morreram, alguns pastores de renome nacional disseram: Deus foi pego de surpresa, Deus não sabia nada disso. Isso que aconteceu, esse grande desastre, né, foi algo que nem Deus sabia. Queridos, e a palavra de Deus claramente diz aqui, que Deus traz as nuvens, Deus traz as chuvas, Deus as retém, tanto para castigar os homens, como também para regar a terra e mostrar o seu amor. O tempo está debaixo do controle de Deus. É por isso que lá em Isaías, capítulo 45, versículo 7, é dito: eu sou aquele que forma a luz e cria as trevas, que traz a paz e a calamidade. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Ao longo das Escrituras, Deus assume a responsabilidade por todos os eventos da natureza. É certo, queridos, que nós também somos responsáveis. Quando nós não cuidamos adequadamente das encostas dos rios, isso pode gerar problemas para os ribeirinhos, para aqueles que moram às margens. Se nós não temos cuidado aonde lançar o lixo e colocamos na frente da igreja, é claro que isso pode gerar problemas de saúde pública, com infestação de roedores, de mosquitos. Mas em tudo o propósito de Deus é cumprido. Há uma segunda verdade: Deus exerce a sua soberania sobre os acontecimentos ao nosso redor. Jó aprende que o poder de Deus é supremo e que seus planos não podem ser frustrados, que o Senhor usa os eventos, mesmo os dolorosos, para propósitos maiores que a nossa compreensão. O livro de Jó mostra que, embora Deus não pratique o mal, Ele o permite dentro dos limites de seu propósito soberano. E a fé de Jó se fortalece ao reconhecer essa realidade e se submeter à sabedoria divina. Às vezes, nós enfrentamos dificuldades hercúleas, enormes, que não nos sentimos aptos a vencê-las. Porém, até mesmo diante dessas provações superiores, nós com elas aprendemos. E isso pode ser na área da saúde, pode ser na área financeira, pode ser até mesmo no nosso casamento. Nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo refeitos, transformados. Mais do que nunca, ao olharmos ao nosso redor, parece que as coisas estão fora do controle. Você olha e só enxerga violência. Você abre os olhos e se vê diante do caos econômico. Você percebe os lares se desfazendo por conta do divórcio. Olha assassinos ficando impunes, a corrupção desenfreada, a injustiça é comum. O povo de Deus sendo perseguido e morto em países, a lei de Cristo pisoteada pelos homens, e o mal parece prevalecer. Pode o crente ter alguma esperança em meio a esse caos que nós vivemos? Deus realmente está no controle deste mundo, diante de tantas atrocidades que são cometidas?
lá no capítulo 42, versículo 2, referindo-se a Deus, é dito: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amados, quando nós olhamos para a história humana, e lá no livro de Gênesis, depois do pecado do primeiro casal, e o Senhor trouxe para aquela herança, aquele casal, uma promessa, que dali sairia aquele que pisaria na cabeça da serpente. Queridos, aquela promessa se cumpre na vida de Jesus. Enquanto que Eva talvez esperasse que isso se cumprisse na vida de Abel, ou de outro filho, enquanto que o povo de Israel ficou na expectativa da sua libertação do cativeiro egípcio, mas tudo se cumpriu no tempo de Deus. Tudo se cumpriu. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versos 11 e 12, o rei Davi declara: teu é o poder, ó Senhor, a grandeza, a glória, a vitória e a majestade. Sim, tudo o que há nos céus e na terra, teu é o domínio, ó Senhor, e tu te exaltas como chefe sobre todos. Riquezas e honra vêm de ti, e tu dominas sobre tudo. Em tuas mãos estão o poder e a força, e em tuas mãos está o poder de engrandecer e fortalecer a todos. Davi reconhece que é Deus que tem todo o poder. Davi talvez fosse o homem mais temido dos seus dias, não apenas por ser rei em Israel, mas por ter vencido grandes batalhas. Porém, naquele momento, em que talvez o povo o louvasse, em que o povo o engrandecesse, Davi coloca diante de Deus toda a glória devida. Lá em Daniel capítulo 4, verso 35, é dito que todos os habitantes da terra são considerados como nada, mas Ele, Deus, age segundo a sua vontade no exército dos céus, e entre os habitantes da terra, ninguém pode impedir a sua mão, nem dizer-lhe: que fizeste? É interessante, porque quando Daniel faz essa declaração, o povo de Israel estava no cativeiro. Babilônia havia conquistado Judá, e o povo estava distante da sua terra, estava escravizado. Porém, Daniel faz essa declaração: ninguém pode impedir a sua mão. E eu quero te dizer nessa noite, amados, por maior que seja o problema que você está atravessando, por maior que seja a luta que você está enfrentando, lembre-se, ninguém pode impedir a mão de Deus de agir em teu favor. E aí você pode perguntar: pastor, mas por que Deus então permite que certos eventos aconteçam? Até mesmo a existência do mal. E isso, queridos, está muito além da nossa compreensão. Veja, que a vontade revelada de Deus, conforme a temos na Bíblia, ela é desobedecida, ela é quebrada a cada segundo. Nós, tantas vezes que dizemos ser o povo da Bíblia, o povo da lei, o povo das Escrituras, quantas vezes nós desobedecemos, quantas vezes nós quebramos? Essa é a vontade revelada de Deus. Nós quebramos. Porém, a sua vontade soberana está sendo cumprida com perfeição, e os homens e Satanás são impotentes para mudá-la. Tudo aquilo que Deus determinou fazer se cumprirá. Como disse o grande teólogo Agostinho: nada acontece a menos que o onipotente o queira. Ele o permite que aconteça, ou ele mesmo o faz acontecer. Podemos então ter confiança, sabendo que Deus está no controle, e que todas as coisas estão acontecendo de acordo com seus bons e sábios propósitos. Terceira verdade: Deus exerce a sua soberania sobre a salvação dos homens. Aí alguém pode dizer: pastor, mas a minha salvação fui eu que tomei a decisão. Queridos, a soberania de Deus sobre a salvação dos homens em Jó é ilustrada pela submissão de Jó à onipotência divina, mesmo em meio ao sofrimento. Lembre-se, Deus opera na salvação,
e ela envolve a obra do Espírito Santo na regeneração e santificação do crente. É o Espírito Santo que toca na nossa vida, tanto para a conversão, quanto para a edificação, transformando a nossa natureza e a nossa posição diante de Deus através da fé. Embora Deus seja soberano, o livro de Jó também sugere a importância da responsabilidade humana e da obediência, mesmo em meio à dificuldade. Não é porque você está passando por dificuldade que você tem agora o aval de Deus para desobedecê-lo. A caminhada na fé é um processo contínuo de busca da santidade, como está ilustrado pela integridade de Jó antes da sua provação. Lá em Efésios, capítulo 1, verso 4, Paulo diz que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Fomos escolhidos por Deus. E lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, lemos que Jesus, com seu sangue, comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Um bom exemplo da soberania de Deus sobre a conversão, sobre a salvação, é a conversão de Lídia, lá em Atos, capítulo 16, versículo 40. Aquela mulher, após ouvir a verdade, a palavra de Deus diz que ela teve o coração aberto pelo Senhor para receber as coisas que Paulo dizia. Um dia, nosso coração foi aberto para ouvir a palavra de Deus, e diante do apelo que nos foi feito, nós tomamos a decisão. Outro exemplo é que, pessoalmente, eu estimo que mais de 60% das pessoas do bairro que eu morava não tinha tido um encontro pessoal com Cristo no tempo da minha conversão. E o que me diferenciava deles? Eu era mais inteligente que os outros? Certamente que não. Havia algo de bom em meu coração que impressionou a Deus? Dificilmente. Eu gostava menos do pecado que os outros? De forma nenhuma. Deus fez algo em meu coração perverso que me levou a enxergar o meu pecado e a buscar o perdão em Cristo, como se encontra lá em João capítulo 6, verso 44. Usando uma linguagem bíblica, Ele removeu as escamas dos meus olhos e me atraiu para si. João capítulo 1, versos 12 e 13, descreve essa conversão iniciada por Deus, quando diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Foi vontade de Deus que naquele dia você tomasse a maior e mais importante decisão da sua vida, de confessar Cristo como Senhor e Salvador. Mas, se Deus é soberano, como nós podemos ter liberdade para fazer as nossas próprias escolhas? Como conciliar a responsabilidade do homem e a soberania de Deus? Esse é um dos grandes paradoxos da teologia e que tem causado grande divisão entre teólogos. Não há dúvida, queridos, de que os seres humanos têm capacidade de fazer escolhas. Cada escolha que as pessoas fazem é baseada no que elas acreditam ser o melhor naquele momento. Desde a pessoa que passa férias lá em Itapipoca, até aquele que se entrega a vício do álcool. As pessoas escolhem quando comer e quando evitar alimentos. As pessoas escolhem matar ou salvar uma vida. Mesmo aqueles que rejeitam a Cristo, o fazem por vontade própria. Todos nós agimos de acordo com nossa vontade, portanto, somos pessoalmente responsáveis por nossas decisões. Nós não podemos colocar nos ombros de Deus as decisões erradas que tomamos. Mas, porém, entretanto, na providência de Deus, cada uma de nossas decisões, mesmo as erradas, cumpre o plano perfeito de Deus. Lemos em Efésios capítulo 1, verso 11. Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Independentemente do que as pessoas façam, Deus nunca é surpreendido, pego de surpresa ou pego desprevenido. Não há nada
aonde Deus diz, meu Senhor, olha só, Deus dizendo, meu Senhor, né? Não sabia que isso ia acontecer. Não sabia que o irmão ia trair a esposa. Não sabia do palavrão que ela ia dizer. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é pego desprevenido. Quarta verdade. Deus exerce a sua soberania sobre o sofrimento. Durante as tragédias que acontecem nesse mundo, e algumas bem próximas a nós, saímos há 2, 3 anos atrás da Covid, que ceifou mais de 700 mil pessoas aqui no Brasil, e algumas bem próximas a nós. Algumas pessoas dizem que Deus é um observador apático, chorando conosco em meio aos escombros, oh meu filho, que coisa horrível está acontecendo, nem eu sabia disso. Queridos, para essas pessoas, Deus até quer que os justos vivam pacíficos e felizes, mas às vezes Ele não consegue proporcionar isso. É um Deus que abdicou da sua soberania para a felicidade dos homens. Mas será que o Deus da Bíblia é esse que é refém das circunstâncias do mundo? Daí vem o grande dilema. Se Deus é bom, se Deus controla tudo, como podem acontecer coisas ruins? Como pode haver sofrimento, morte? E o que as pessoas não percebem, queridos, é que Deus usa até mesmo a dor para alcançar seus objetivos. Daí lermos lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 38. Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Às vezes, ou na maioria das vezes, nós queremos só as bênçãos. É por isso que Jó, no capítulo 2, verso 10, diz, aceitaremos nós o bem de Deus e não aceitaremos a adversidade? Jó está respondendo à sua mulher, que diante de todos os acontecimentos, o recrimina, o exorta, e ele diz, aceitaremos nós o bem de Deus e não aceitaremos a adversidade? Queridos, diante dessa declaração acerca do sofrimento, eu queria trazer 5 ensinamentos sobre a soberania de Deus e o sofrimento do homem. O primeiro deles é que devemos esperar que o sofrimento, as dificuldades e a perseguição façam parte da vida de um mundo caído. O mundo que nós vivemos está doente, efeito do pecado, e por isso haverá dor. E os cristãos não estão isentos disso. O pneu do carro do pastor pode furar. O presbítero pode adoecer. A irmã da oração pode ter um problema financeiro. Os cristãos, queridos, não estão blindados. O sofrimento nesta vida é muito mais difícil de enfrentar se permitirmos que eles nos peguem de surpresa. É claro que não buscamos o sofrimento. Eu acredito que ninguém aqui esteja dizendo, oh Senhor, manda uma luta, manda uma provação, meu Deus, né? Porém, mesmo que não busquemos o sofrimento, não devemos ser pegos desprevenidos quando ele chegar. Veja as seguintes passagens, João capítulo 15, verso 20. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse, nenhum servo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Jesus está falando aos discípulos, Jesus está falando a todos nós. Se ele foi perseguido, não esperemos, queridos, que o mundo vai nos aplaudir. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13, o Senhor diz, amados, não se surpreendam com a provação de fogo que lhes sobreveio, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se por participarem dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem e se alegrem. Não se surpreendam com a provação, nós passaremos por provações. Há um segundo ensinamento que nós podemos aprender acerca do sofrimento. Quando a doença chega, oramos por cura. Oramos pela vida do irmão Santana, e hoje, à tarde, a André e a irmã Socorro me disseram que ele teve uma sensível melhora e possivelmente estaria indo para a enfermaria. E a nossa oração agora é que ele realize, o exame, para que possa, se Deus quiser, ter as suas veias desobstruídas e voltar para casa. Nós oramos, e já vimos muitos milagres de Deus acontecendo a partir das nossas orações, das nossas intercessões. Vimos aqui já testemunhos. Porém, nem sempre
é vontade do Senhor curar. A doença entrou no mundo através do pecado de Adão e Eva. Cristãos e seus entes queridos adoecem. Ah, meu joelho, meu Deus do céu, pega a balina toda noite, só a graça. Queridos, nós clamamos a Deus por misericórdia e cura, e continuamos a orar, continuamos a pedir, mas às vezes, para a sua glória, Ele faz isso, Ele traz a cura. Mas, mesmo assim, essa nem sempre é a sua vontade. E por isso, mesmo quando não entendemos, mesmo quando dói, mesmo quando sofremos, devemos confiar nele. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 9, Paulo diz: para que eu não me exaltasse demais com a grandeza das revelações. Olha que é Paulo falando aqui. Ele diz: foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, a fim de que eu não me exaltasse demais. Ou seja, Paulo se exaltava, ele não podia se exaltar demais. E aí ele diz: 3 vezes roguei, clamei, chorei, pedi, supliquei ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, diz Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Oh Deus, você olhar e ver o sofrimento, a luta que você está vivendo, e você dizer: Senhor, apesar de tudo isso, a tua graça me basta, é suficiente. Terceiro ensinamento: Deus usa o sofrimento na vida do cristão para desenvolver humildade. Oh Senhor, como eu preciso, obediência, fé, perseverança, e para nos capacitar a consolar os outros. Eu sei que o sofrimento não é bom, mas na sabedoria de Deus, Ele pode usá-lo para seus bons propósitos. Há maneiras pelas quais o cristão pode crescer em tempos de dificuldade, que não são possíveis nos tempos de bênçãos. Às vezes, no tempo da bênção, a gente não cresce tanto como no tempo da dificuldade. Eu lembro, eu era bancário, estava noivo, minha esposa não está aqui, não era ela ainda não. E aí, me preparando para casar, o banco faliu, Banco Nacional, quebrou. Fiquei desempregado. Jesus, e agora? E aí eu, claro, diante da luta, oração. Estava lá, círculo de oração das irmãs, estava lá o irmão Alex. Oração dos jovens, estava lá o irmão Alex. Oração das crianças, estava lá o irmão Alex. Consagração, 6 horas da manhã, estava lá o irmão Alex. Eu queria a bênção. Momento do sofrimento, da luta. E como Deus agiu na minha vida, como aquilo foi importante na minha vida espiritual. Queridos, às vezes nós passamos por lutas e nessas lutas nós vemos mais ainda o agir de Deus. Lá no Salmo 119, verso 71, diz assim: foi bom para mim ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. E lá em Romanos capítulo 5, verso 1 a 5 diz: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. É você passar por tribulações e dizer: ó Senhor, que o teu nome seja glorificado na minha vida, apesar de toda essa luta que eu estou atravessando. Não é murmurando, não é reclamando, não é maldizendo, mas é agradecendo. Quarto ensinamento: em meio às dificuldades, os crentes compartilham do sofrimento de Jesus para que também possam experimentar a glória da ressurreição. Não apenas, amados, podemos crescer pessoalmente em tempos de sofrimento, mas também podemos ter comunhão com Jesus de uma maneira singular, porque agora participamos dos seus sofrimentos. Lá em Romanos 8, versos 16 a 18, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E o quinto e último ensinamento: os crentes podem se alegrar no sofrimento, sabendo que a mão soberana de Deus está
agindo. A mão de Deus não está encolhida, mas a mão do Senhor está agindo a nosso favor. É claro que esses ensinamentos não significam que desejamos sofrer ou que acolhemos o sofrimento. Senhor, eu quero sofrer para ver a tua mão agir na minha vida. Não é isso. Mas também, queridos, não nos limitamos a suportá-lo. Pela graça e pelo Espírito de Deus, há alegria no sofrimento. Ao confiarmos em Deus e nas promessas das Escrituras, podemos encontrar paz e alegria mesmo quando a vida se torna difícil. Tiago, no capítulo 1, versos 2 a 4, ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago não está dizendo assim, por passarem por uma provação, não. Tiago já coloca ali, naquela rede, diversas. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Está passando por provação? Persevere. Você vai vencer no Senhor. É provável, amados, que a sua história não seja tão dramática quanto foi a história de Jó. Mas os seus problemas, a sua dor, não são menos reais. Talvez você não consiga enxergar os propósitos ou o plano de Deus neste momento. Talvez a única coisa que você consiga perceber é a luta que você está atravessando, é a dificuldade que você está passando. Mas pela graça de Deus, você pode descansar na sua providência, confiante de que Ele é bom, Ele é fiel, Ele pode te dar a vitória e escrever uma nova história para a sua vida. No livro de Jó, a soberania de Deus é o tema central. É interessante porque o nome hebraico para Deus é El Shaddai, o Todo-Poderoso. E aqui no livro de Jó, esse termo aparece 31 vezes. Isso representa 2/3 das 45 vezes que aparece no Velho Testamento. Para você ver que essa expressão era tão marcante para Jó, para mostrar que apesar de todas as lutas, de todas as provações, de todo o sofrimento, Deus é todo-poderoso. Deus está no controle. A soberania de Deus, amados, é uma fonte de conforto, não apenas para Jó, mas é uma fonte de conforto para cada um de nós. Ela nos lembra que nada está fora do controle de Deus. Satanás não está à solta, causando estragos na terra a seu bel prazer. Deus permite a Satanás certa liberdade, mas o que ele fizer servirá aos propósitos de Deus. Até mesmo o início do livro de Jó nos lembra disso. Satanás não podia afligir Jó sem a permissão de Deus. E no Novo Testamento, lembre-se de que uma legião de demônios não podia entrar na manada de porcos sem a permissão de Jesus. Deus é soberano. Ele reina sobre tudo o que criou, e não importa o quão difíceis as coisas fiquem, não importa quantos desafios enfrentemos, ou quantos erros aconteçam, Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem, porque Ele nos ama. A soberania de Deus, queridos, está imbricada com a bondade, com a misericórdia, com o amor de Deus. É por isso que nós podemos testificar, testemunhar, que apesar do sofrimento, apesar das lutas e provações, podemos crer que Deus está no controle, que o nosso Deus é soberano sobre todo o universo, e que nada foge ao seu controle.